Aloha, pessoal. Sejam bem-vindos. Ideia, chega junto. Já vai mandando aviãozinho. Survival, Nanazel, Ariane Consenso. Vamos entrando, turma. Luiz Henrique, mó pessoal. Eu sou o Uau, Ideia. Beleza? O áudio funciona? Vocês estão ouvindo a música? Tá legal? Opa! Tá massa aí? Todo mundo escutando? Vamos entrando, vamos entrando. Boa, Netão. Chega junto aí. G-Shape na área. Tá bom então, né, Déia? Então ótimo. Que bom que o som tá bom. Porque, poxa vida, teve uma vez aí... Olha! Beta, Sobral, Felipe Cordeiro, vamos chegando. É isso aí. Cláudia, minha aluna maravilha, ela vem. Tô sempre na área. Meu brother, fala. O Arapa em peso chegando, bonito. Boa. Salve, 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 turma. Vamos dar aqueles minutos tradicionais e já vai colocando o coraçãozinho. Manda aquele aviãozinho pro pessoal que tá desavisado, né? Boa, Clovin. Gostei do seu voga, hein? Muito legal. Boa. É isso aí. Pessoal chegando junto. Salve, Léo. Beleza? Essa semana já... it's on. I'm on fire já, man. Comi direitinho já. Viu? Ó, o João também já entrou. Bom, já mais de 20. Poxa, duvido alguém acertar esse som aí que tá rolando. Bom, é isso. Valeu, galera. Ó, Kleber do Voga. Rodrigão, aluno também na área. Déia, aluna. Mó galera chegando. Muito legal. Então vamos lá. Direto ao ponto, não vamos ficar muita conversa pra falar hoje. Conversa séria, conversa reta. Não tem voltinha. O negócio é direto, porque é isso. A gente compete, a gente vai lá nos eventos e a gente só fica falando um monte de coisa, a gente não sabe o que passa por trás, né? Normal, tá tudo bem, não tem problema também, né? Mas é bom a gente observar e ter uma visão do outro lado de quem tá lá, né? Se dedicando. Fala, João, que bom, já vou te chamar já pra jogar aqui você aqui pra dentro. Ó, presidente, sempre aqui, me deixa muito feliz. Fagner, bora pra dentro. Bom, 30? Então é isso. O que ninguém sabe sobre os eventos, com o João Castro, ninguém sabe. E a gente vai bater um papo, a gente vai falar isso. Então antes, não esqueça de depois ir lá na bio, tá? Dá uma passadinha lá, deixa os seus e-mails, o curso tá bombando. E é isso, ó o Itamar chegando, mó galera, muito legal. Itamar, como é que tá aí? Trindade, vamos botar o João aqui pra dentro, peraí. Deixa eu ver aqui, ó, cadê o Johnny? Vou chamar ele aqui, ó. Cadê o João? Aí ele aqui, ó. Bota ele pra dentro aqui, ó. Vamos botar aqui, ó. Ver se... Eu acho que ele deve estar chegando aí. Mandei um request pra ele. Será que eu fiz direitinho? João? Todo mundo me ouvindo? Não fiz? Vou de novo. João. Aqui. Send a request. Pode cair pra dentro. Uma galera chegando, Muito legal. Cadê o João? Bom, chamei ele 2 vezes. Vamos ver se ele chega aqui. Bom, é isso. Falar um pouco dos eventos, até ver se o João consigo colocar ele aqui pra dentro. Não sei porque que ele não tava vindo, né? Vamos tentar colocar ele aqui, ó. O que passa? João Castro. Opa. Send a request. Acho que eu tô um pouco afoito aqui, ó. Bom, 40 pessoas já aqui na sala. Ô, João! Seja bem-vindo, querido, a esse bate-papo aqui. Tá escutando bem aí? Vamos tentar colocar ele aqui, ó. O que passa? João Castro. Tá. Ele tá se arrumando ali. Vai dar tudo certo. 40 pessoas já aqui na sala. E aí, tudo bem? Tudo bem. Tá ouvindo bem, João? Eu tô. Eu, na verdade, estava aqui no computador tentando falar com você pelo computador, mas você mandou o request e no computador não aparecia. Eu tive que mudar aqui urgente pro celular.
Entendi, cara. São aquelas coisas da internet que a gente vai aprendendo ao vivo, né? Eu- É. Vou até Que tentar bom. apoiar aqui o telefone para ficar bom. Tá, vai Isso, vai tranquilo, ficar. cara. Que bom. Cara, João, como sempre, eu começo, cara, muito obrigado pelo seu tempo, por esse momento aqui super importante, num bate-papo reto aqui, sem voltinha, que nem eu falei no começo ali, a gente vai. Você tem uma empresa, né, cara, é Outdoor, que quem não sabe a história do esporte, todos nós praticamos aqui. Essa empresa, ela realmente foi e é uma precursora de muita coisa e talvez a gente não saiba e não foi nada fácil, né, João? Então, é muito bom ter você aqui com o seu tempo. Obrigado, né, por você poder compartilhar talvez muita coisa que ninguém faz essa ideia, né, do que acontece. Eu sei porque algumas coisas, porque eu acompanho muito de perto aqui na ilha, todo o seu trabalho que vem sendo feito. Eu vou até passar uma passagem aqui de um ano que eu te vi muito triste ali, e aí eu fui te perguntar o que era, e, cara, prefeitura ia dar apoio, depois não dá, entendeu? Você se abriu comigo ali, foi, cara, foi duro para mim aquele dia, viu, cara? Pode ter certeza. Então, acho que a gente vai abordar bastante coisa relacionada ao que ninguém sabe, e eu vou deixar você falar aqui, cara, sobre a empresa que é a precursora dessa modalidade que a gente rema, que a gente faz e que, puta, não foi nada fácil. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas barreiras, né, cara? Aqui, o que você encontrou pela frente, as decepções, sabe? Eu já vou deixar você falar aqui, tá? O que aconteceu de melhor, de pior, sabe? Eu vou deixar você falar, porque aí você entra numa linha de pensamento e a coisa flui, entendeu? E a gente já tem 50 pessoas aqui, não para de entrar gente para ouvir. E eu acho que se todos vocês, que 50 estão aqui, mandarem um aviãozinho para a galera que não tá ligada, a gente vai para 100 rapidinho, tá, João? Tá com você, meu querido. Obrigado pela oportunidade de entender um pouco mais o background da coisa, tá? Manda bala, irmão. Bom, primeiro saber se todo mundo está me ouvindo bem, se você está me ouvindo bem, Marcelo. Alguém Eu falou que tô. parece que o seu tá cortando um pouco. Não tá Acho que é o rolando. seu, não é o meu. E engraçado que, bom, quero agradecer a presença de todo mundo, dizer que eu falei, acho que umas 3 vezes para o Marcelo. Marcelo pode dizer que eu sou mentiroso se não for verdade. Que eu não gosto mais de fazer live, não gosto mais de falar sobre a Low Spirit, sobre o festival, sobre João Castro, sabe? Tipo, isso eu acho que já na real já me encheu um pouco o saco. Meu, né? Não tenho nada de ego, mas isso anda me incomodando. E a gente veio aí de algumas semanas muito sensíveis de acontecimentos no VAA. E na última live que eu fiz com o Alexei e com o Cauê, eu vi que eu estava conversando à tarde com o Cauê e a gente começou o telefone. E hoje eu mandei o vídeo que eu gravei para divulgar essa live para o Marcelo. E o Marcelo me mandou uma resposta emocionada. Acho que você estava chorando, né, que você É, me mandou a sua fala pelo WhatsApp. Então, assim, foda. eu acho que a live já começou com o pé direito, com 2 pés direitos, se é que eu posso dizer isso, porque quando você começa um bate-papo de maneira sensível, né, expondo a sua fragilidade, que se mostrar frágil é muito importante, quando nos mostramos frágeis, né, aceitamos, né, que somos e não temos vergonha de mostrar, pô, fica tudo muito melhor. E o Marcelo, quando me convidou para essa live, eu falei, cara, eu ando meio de saco cheio, na real, sabe, de entrar e falar aquilo que é conveniente, né? Quantas vezes não me perguntaram sobre as dificuldades do evento e sempre eu falo aquilo que é conveniente, aquilo que é polido, né? Eu falei, Marcelo, quer saber, cara, se for para falar sobre isso, vamos falar real, né? Vamos falar o que incomoda, vamos falar o que cutuca, quem sabe para a gente poder melhorar um pouquinho as coisas. Foi isso ou não foi, Marcelo? Foi exatamente isso, o João. Cara, Tá. super importante falar, né, o que realmente tem que ser falado, sabe? Eu acho que é por aí, João. Tá com você. Eu queria ouvir de você, assim, realmente
essas entrelinhas que a gente não sabe, sabe? As barreiras que para El Outdoor, cara, como é que foi isso? Decepções, cara. Piores e melhores momentos produzidos por vocês e pelos eventos, cara. Como trabalhar a rejeição disso, cara. Tem várias questões que a gente pode falar aqui que eu acho que são de extrema importância, cara. E tá com você a palavra, porque a gente precisa escutar um pouco o que a gente não vê. Entendeu? Tá, Marcelo, eu não vou falar em nome da Eco Outdoor, não. Eu vou Tá falar em bom, nome de organizadores, né? tá Vou falar em certo. Eu só nome quis trazer dos, a dos... empresa só pra galera saber. Desculpa te cortar. Não, perfeito. Eu acho que sempre faltou, né? Uma compreensão de direitos e deveres das ambas as partes. Eu acho que isso é a primeira coisa. Então, o Aloha Spirit, se eu tivesse que pontuar, vamos usar ele como exemplo, a gente vai falar de sul-americano, vai falar de muita coisa, mas se eu tivesse que dizer o que foi o principal pilar de crescimento desse evento, que não existia referência, não existia igual, e hoje todos os eventos praticamente no Brasil misturam modalidades, isso não existia. Talvez isso seja até de difícil compreensão para quem está entrando hoje em algum desses esportes. E quando eu comecei a fazer isso, eu escutava o seguinte: as pessoas que começaram a me conhecer pelo evento, uma das coisas que eu mais escutava era: pô, esse cara nem entende, nem remador ele é, né? Ele é um organizador. Essa é a primeira coisa que eu escuto que eu acho de um erro bastante grande. Porque, na verdade, não se faz um bom evento sem um bom organizador, sendo ele atleta ou não. Você pode ser um ótimo atleta, entender muito da sua modalidade esportiva, entender de campeonato, mas você corre grandes riscos de erro se você não tiver um cara que entende de fazer evento e o buraco é mais embaixo. E um cara de evento, ele jamais vai fazer um ótimo evento que agrade se ele não tiver conhecimento técnico, ou se lhe faltar conhecimento técnico, ele não chamar pessoas que tenham esse conhecimento técnico, né? Então, por mais que eu tenha, até um determinado ponto, um conhecimento técnico por ter sido atleta, você vê, a gente tem Gustavo Ratones, a gente tinha o Dave, sempre tivemos o Samir Barel na natação, que é um grande nome da natação de águas abertas. A gente sempre teve gente que era técnica nos eventos, né? E mesmo nesses menores agora, Lêmel Pontal, embora eu não tenha um diretor técnico porque não cabe no orçamento, eu tenho bons amigos. Converso com o chinês. Chinês, como você faria? Aí não vá agora conversando com o pessoal de Búzios, converso com o Murilo, que é cria daquela região, né, para me orientar em relação ao percurso. Então, assim, o que eu acho é que a primeira coisa, entender que quando você vai para um evento, você vai para um evento como um comprador, e que ali você tem o direito de exigir o melhor, né, aquele serviço que lhe foi vendido, né? E o organizador tem por obrigação te entregar o melhor evento. Então hoje, se eu for sacudir essa árvore, olhar para trás, olhar para os dias de hoje, ver a que ponto chegou, não só o Aloha Spirit, mas a que ponto chegou quando eu falo que eu vou fazer algum evento, seja ele pequeno ou grande, que as pessoas já começam e já criam uma expectativa, nossa, o João está fazendo, a Outdoor está fazendo, então deve ser legal, né? Então eu acho que eu fiz um bom dever de casa. Mas esse dever de casa foi um dever de casa bastante difícil, duro e um processo de evolução pessoal. Eu fui criado por uma família que sempre pregou você se doar muito aos outros, que você devia fazer tudo sempre correto, que você devia fazer o que você prometeu, você tem que cumprir. E hoje, em especial no telefonema, eu estava falando uma coisa para uma pessoa que eu estou, engraçado, na última live também com o Alexei e com o Cauê, eu falei que eu ainda tinha um desafeto, e que eu não gostava de ter desafetos, que independente de eu estar certo ou estar errado, eu sempre vou atrás deles para buscar melhorar essa relação. E eu usei um exemplo, falei, eu tenho uma pessoa hoje que eu preciso consertar isso. E hoje essa pessoa me ligou.
Óbvio que eu não vou citar o nome, porque eu estaria sendo deselegante sem a autorização dele, né? Mas quando você vai para um evento e que esse evento não te entrega por algum motivo alguma coisa que você esperava, né? Você tem que primeiro parar e pensar o seguinte: o que pode acontecer aqui? Vamos dar um exemplo. Você é dono de uma padaria, o teu pãozinho sem querer uma vez queimou. Eu tenho o direito de sair nas redes sociais ou no bairro e espalhar que o seu pão queima toda hora? Que o seu pão, você já encontrou barata dentro do pão? O que não aconteceu, o pão só queimou uma vez. Né? Porque você abriu o teu saco com 10 pães e viu um queimado, e você ficou com tanta raiva, que você passou a desenvolver o lado da raiva sem medir o quanto aquilo vai pesar para a outra ponta, né? Vai ser difícil pesar para a outra ponta. Então você imagina, Marcelo, um evento com 1.300 a 1.900 atletas por etapa, o que vem tendo no Aloha. Que cada atleta leva lá seu acompanhante, né? 1,9 acompanhante por atleta. Então a gente está falando de 4.000 e poucas até 6.000 pessoas que vão diretamente para o evento. E você comete um erro, que comete. É um evento gigante. Normal. A gente tem plano A até plano Z nos bastidores, né? A gente está apagando incêndio o tempo todo. Então a gente... Né? E a gente tem canal de comunicação com os atletas para ouvir sobre esses nossos erros, que muitos a gente reconhece. Mas o que entristece, o que deixa a gente sempre me deixou bastante abalado, hoje não mais, porque eu aprendi a trabalhar com isso, é quando você vê que a crítica não é construtiva, e a crítica é destrutiva. E aí vai um pouco do que nós vamos falar nessa live, que essa destruição, ela é para todos. Ela não é só para o organizador, ela não é só para uma pessoa. Né? Então, o Aloha Spirit e os eventos que eu faço enfrenta, sim, as pessoas que não gostam, às vezes nem é do evento, não gostam de mim. Ele enfrenta falta de pagamento constante dos patrocinadores, principalmente poder público. Né? O Aloha Spirit de 2019, eu terminei o de Ilhabela sem saber, devendo R$400 mil. Porque quando terminou o evento foi que eu percebi que o poder público que ia financiar aquele evento, que era o poder público federal, não tinha dado andamento no processo e eu perdi ali R$400 mil. O evento gasta uma fortuna, bem mais que isso. R$400 mil não seriam pagos e eu tinha acabado de gastar no evento. Então tem muita coisa, cara, que vai acontecendo e que você tem que ir rebolando. E não é uma coisa que você pode chegar abertamente e contar para 1.500 pessoas e você imaginar o que cada um vai deliberar, cada um vai dizer, cada um vai opinar. Então é bastante difícil. Inclusive, eu acho que aquela conversa que eu encontrei você na Ilhabela foi uma cena dessa também, que eu nunca te vi daquele jeito. Você estava desolado ali, andando na praia, porque eles simplesmente não. Assim, hoje sim, amanhã não, né? E aí? Aí é uma cena dessa, né? Não deve ser fácil, né, João? Não deve ser fácil. Não é, cara, mas é assim, sabe uma coisa que também é legal? Hoje, por exemplo, eu falei com o animal, né? O animal me ligou que ele vai fazer a prova do Leme Frontal. Vou usar o animal como exemplo, cara. Quantos atletas não demoraram uma vida para receber a premiação em dinheiro do João? Uma porrada. Uma porrada. E era constante. E sabe por que era constante? Porque quando você vai recebendo o dinheiro da inscrição, você compra a camiseta. Quando você recebe o dinheiro daquele patrocinador que vai te pagar antes do evento, você compra a medalha, você paga a estrutura, você vai pagando as coisas. As últimas a serem pagas são aquelas que quase sempre são penalizadas pelos últimos recebimentos. E quando esses recebimentos não vêm, que quase sempre são os do poder público, que você tem que entregar o evento e aí você tem que mandar comprovação de que você fez, relatório, nota fiscal, e aí dependendo entre 10, 45 até 60 dias é que você vai receber. E quando você não recebe, tudo aquilo que está dependendo desse pagamento para ser pago, cria um problema, né?
Fica E pendente. você vê, eu tô usando essa questão dos atletas como exemplo. Todos eles, cara, todos eles, hoje são muito amigos, sempre foram, continuaram sendo e sempre vão ser muito amigos meus, todos, né? E por quê? Porque existe confiança. O Claro. problema não é você demorar para pagar. O problema é quando você não paga, né? É quando você deixa de pagar alguém. Aí tem um problema, aí tem um desvio de caráter, né? Mas quando está Sim. todo mundo junto, que consegue identificar, que você dá satisfação, fala, aconteceu o problema de novo, cara, isso para quem organiza é péssimo, sabe? Você não quer, você quer terminar teu evento, pagar e você quer ter o dinheiro, ter o seu dinheirinho ali para aquilo que você está trabalhando. E que você não tem, né? Isso é bastante difícil. É... E aí você tem crítica, vou te dar um exemplo, para a gente começar então a discutir. Uma vez uma pessoa fez uma postagem falando assim, pô, o evento tal que é pequenininho, dá na premiação, iaco, camiseta, chaveiro, remo, que é o maior do mundo, não dá nada, só dá uma medalhinha e um troféu. Aí eu conversando com essa pessoa, que é até uma pessoa amiga, sempre foi amiga, mas fez isso abertamente, eu falei assim, cara, qual é o evento que entrega 689 premiações por etapa? O Aloha Spirit chama 689 pessoas por etapa para ser premiado. É que as pessoas não vêm porque você vai lá para ser premiado da tua prova. É o dia inteiro tendo premiação. Então como é que você vai conseguir 689 brindes, né, e etc. Eu prefiro premiar muito mais gente por age group, por faixa etária, do que diminuir a minha premiação por faixa etária, restringir mais. Então não vou fazer mais 40 a mais, 50 a mais, 60 a mais. Eu vou fazer 40 a mais, pronto. Aí eu consigo ter menos premiação e com isso eu consigo mais brinde e mais itens, né? Muitas vezes chega uma empresa e fala assim, cara, eu quero dar 10 coisas legais. Para qual categoria você acha que eu devo dar? Vou dar para o SUP? E isso que eu estou falando é um exemplo real. Falo, cara, eu prefiro que você não dê nada então. Porque eu não vou dar para o SUP e não vou dar para o VA. Sabe, eu não vou dar para o VA e deixar de dar para o SUP. Porque senão as pessoas vão falar assim, o cara tem uma preferência por tal modalidade. Ele dá prêmio para aqueles caras, mas não dá para a minha modalidade. Então eu não vou mais, né? É Então, lógico. isso é essa falta de compreensão que às vezes existe em relação ao que está acontecendo nos eventos, é bastante triste. E para finalizar, o que me incomoda muito, cara, é que eu sou um cara que todo mundo chega em mim. Eu não sou um cara que ninguém conversa. Hoje aqui eu passei o dia no meu WhatsApp respondendo cara sobre pessoas sobre inscrição. Sempre fui desse jeito, você sabe disso. No Aloha Spirit, meu, Sim. falo com um, já tem mais dois esperando para conversar comigo e me pedir alguma Verdade. coisa. E eu atendo sempre gentilmente, dentro do possível, todo mundo. E quando você é uma pessoa assim, que você se demonstra verdadeira, honesta, acessível, e que aí quando termina o evento, você ouve pessoas que te conhecem falando, puta, no grupo tal, fulano falou isso de você, no grupo tal, eu sei de tudo que falam de mim, porque assim, a galera normalmente fala no grupo ou em grupos. E eu sempre tenho no grupo ou em grupos pessoas que gostam de mim, que são meus amigos e que vêm me contar, né? Então Claro. isso no começo era um baque bastante grande. Hoje eu já consigo lidar com isso. Eu fico triste, claro, fico chateado, mas eu já consigo Lógico. lidar de maneira melhor. Que bom. Cara, João, assim, muitas informações que eu acho que o pessoal não faz ideia. Algumas pessoas talvez sim, né? Outras pessoas não. Acho que bastante gente que está aqui, tem uma galera aqui falando, meu, evento sensacional, sempre deixou um legado, sabe? Tem bastante gente comentando aqui coisas muito legais, cara. Eu acho que esses tipos de informações, cara, assim, poucas pessoas têm acesso, né? Por exemplo, o atleta que não recebeu, ele sabe que vai chegar porque teve um problema, né? Mas e todo esse auê que se faz de outras pessoas, né, que não fazem ideia, né, do que se passa, né? É realmente muito esclarecedor. Tem uma aqui relacionada a tudo isso, cara, como trabalhar essa rejeição, né, cara? Essa coisa que essas galeras
sabe, às vezes tem umas pessoas que não estão satisfeitas, que ficam... É difícil, né, cara? Porque é difícil agradar, né? 2.000 pessoas e ainda tem um legado de mais 3.000 que vão no evento, que vão junto, que também opinam e falam às vezes, que eu já ouvi, porque eu fico ali, eu fico escutando, eu falo assim, mas você sabe o que está acontecendo? A primeira coisa que eu falo, né? E não é nenhuma questão de defender o valor e tal, ou você, um amigo próximo, mas é o evento, né, cara? Tem tanta coisa acontecendo, né? Como que será isso, João, para você, essa rejeição, né? Aí depois a gente já entra no próximo tema, que é os próprios os problemas, né, que existem no Aloha, né, pessoas que não gostam do evento, sabe? Como que é? Já engata nessa também já e depois a gente vai pra Pimentinha, lá de Cabo Frio. Marcelo, acho que o que me segura é que eu consegui sempre medir que eu tenho mais pessoas que gostam de mim, que falam bem, do que falam mal. Eu acho que isso foi muito importante. Até porque se fosse o contrário, provavelmente o erro seria meu mesmo. Se eu tivesse muito mais gente que falasse mal, se eu tivesse um evento que estivesse sendo abandonado, que hoje estivesse com muito pouca gente indo, não ia ficar bravo com as pessoas. Eu ia falar, cara, olha para dentro de você, porque você está errando mesmo. Você está fazendo coisa errada, ou você não está administrando bem a coisa. Então eu acho que o que me segura são coisas, Marcelo. A primeira é olhar para o evento e ver que as pessoas saem de lá sorrindo, em sua maioria. Maioria. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é que por mais que doa, você tem que entender como que é o bicho homem, como é o ser humano. Né? Se você entender como as pessoas são nas suas relações, relações familiares, afetivas, de amizade, né? E a gente cresce vendo pessoas errando, a gente cresce vendo que umas são mais egóicas que as outras, a gente cresce, umas tiveram uma infância muito mais privada ou traumática do que outras, e isso traz traz informações, né, e traz características de caráter para o futuro, quando essa pessoa é adolescente ou quando é um adulto, né? E às vezes ela não é culpada disso. Então, quando você olha para aquela pessoa que te chamou de ladrão, por exemplo, que tinha até que anotado, que é uma coisa que já aconteceu. Que coisa. A primeira coisa que eu paro, óbvio, você tem duas coisas que você divide. Ou você age ou você reage. E quase sempre a reação é ruim, porque a reação é instintiva, ela é imediata, né? É você tomar um soco e ir para cima e dar outro. E isso não resolve absolutamente nada. Agora, quando você tem um poder de absorção, que você leva um soco, você não gosta daquilo, vem o instinto de você querer revidar, mas você para e pensa e fala, cara, eu sei que se eu revidar pior, e você para respirar e para pensar, você consegue contornar melhor a situação, mesmo ela sendo bastante doída para você. E eu não sei porquê, provavelmente da minha criação, quero crer, né? Quase tudo que a gente tem de bom ou tem de ruim vem da nossa criação, dos ambientes que a gente frequentou quando a gente estava se formando, né? Eu tenho muito isso, eu tenho muito essa facilidade de perdoar, essa facilidade de quando alguém me xinga, eu falo assim, cara, eu não posso revidar porque essa pessoa, na verdade, o que ela precisa é de ajuda. E eu acho que a melhor maneira de eu ajudá-la é não revidando. A melhor maneira que eu tenho é abraçando, é deixando ela esfriar a cabeça, daqui uns 2, 3 dias, um ano, quem sabe, eu me torno amigo. E isso aconteceu várias vezes, eu tenho vários casos, né, nesse universo de eventos e de esportes que isso aconteceu. Então, cara, eu concordo que isso vai ter um preço na saúde, porque eu sei por dentro o que eu sinto, né? Eu consigo me segurar, eu consigo ter compreensão, mas eu sei como é que eu fico por dentro quando essa notícia chega, eu tenho que agir e não reagir, ou seja, eu tenho que parar, eu tenho que esfriar, eu tenho que pensar, eu tenho que ser resiliente, eu tenho que compreender o outro, eu tenho que ter compaixão com o outro, e não revido. Mas eu sei que durante todo esse processo
de tudo isso que eu te falei, aqui por dentro tá Dói. punk, tá punk. Então, eu acho que enquanto eu aguentar, eu continuarei levando desse jeito. O dia que eu começar a revidar, eu não faço mais evento, porque aí eu tô perdendo o controle. João, eu até falei com você, né, ao telefone, até sobre esse tema que você está falando, que eu observo você tanto no evento e até nas redes, as suas respostas, e até falei, cara, que é engrandecedor observar, porque você aprende muito, né? Eu falei isso para você já no telefone, não tô puxando sardinha nada, eu já falei isso já no próprio evento, né? Eu já falei isso para você, que realmente essa maneira como você lida, né? Eu, pelo menos, aprendo bastante, né? Observando a sua atitude, né? Porque como pode, né? O cara vem querendo te dar uma facada e você vai querer dar um abraço nele, né? E é legal você Mas, falar e isso. Marcelo, Pode é de falar. todo lado. É de Eu todo sei. lado, vai. Road to Win, né? O Aloha Spirit, ele é um evento que, quando surgiu o primeiro evento igual que foi o Copa, o meu ego ficou meio machucadinho, ficou meio enciumadinho, meio com raivinha, né? Eu me lembro que o Américo virou para mim, por isso que é bom a gente ter bons amigos. Falou assim, cara, você queria o quê? Você criou um puta negócio legal. Você criou um evento Né? que hoje lá fora é referência, porque eles vão lá para fora, ele e a Lena, e a galera pergunta para eles direto do Aloha Spirit, né? Você acha que Legal. só você ia estar fazendo esse evento? Não ia ser só você fazendo esse evento. Então isso ia acontecer e, na verdade, ao invés de você ficar bravo, você tem que ter, na verdade, o orgulho do que você criou. E aí, quando começou a ser desenhado o Road to Win, que foi um puto evento legal pra caramba, já logo na primeira edição, logo de saída. O Paulo Praz, que é o braço direito do Maurício, que ficou como diretor-geral da prova, que é um amigo meu, sempre me ligava, ou me ligava de vez em quando e perguntava uma coisa ou outra, cara, eu nunca neguei informação, nem para ele, nem para nenhuma pessoa de evento qualquer. São muitos que me ligam. As medalhas não se faz camiseta, como é que você faz isso, como é que você faz aquilo? Eu desafio um a entrar nessa live ou depois da live e falar assim, o João negou a informação para mim, foi protecionista. Nunca fiz isso, tendo ou não conhecendo ou conhecendo a pessoa. E o Maurício, cara, esse é o primeiro exemplo. Ainda falando com ele no telefone, eu não conheci ele pessoalmente, ele falou assim, João, vou te contar uma coisa, viu? Tem um monte de gente que me liga aqui, pedindo palavras dele. Ele vai ouvir esse áudio e ele vai falar se é mentira minha. Um monte de gente que me liga aqui falando assim, pô, legal, te dou uma força, conta comigo, tem que fazer um puta festival de verdade mesmo, porque, pô, não aguento mais, aquele Aloha Spirit isso, aquele Aloha Spirit aquilo, aí ele virava para as pessoas, eu virava para as pessoas e falava assim, deixa eu te falar uma coisa, eu estou fazendo esse evento porque eu estou copiando o Aloha Spirit, porque o Aloha Spirit é um evento incrível. E eu vou te falar mais, eu estou fazendo um evento que, se tiver muita coisa que vai dar certo, é porque o João Castro está nos ajudando e ele não nega nenhuma informação pra gente. Aí diz que a pessoa calava na hora. Na hora. Né? Então, assim, eu estou usando esse exemplo para dizer que, e vou usar o segundo, que é do Leme ao Pontal, se quiser eu deixo para depois, que é engraçado como você tem gente que torce contra. Só que a questão não é torcer contra o João, ou não é torcer contra o Aloha Spirit. É torcer contra a evolução do esporte. Você pode não gostar de um evento, você pode não ser o organizador do evento, mas o quanto aquele evento agrega para a sua modalidade que diz você que ama. Né? Se você ama de fato, você pode não gostar do cara, o cara pode ser antipático, o evento pode não te agradar e você tem o direito de não comprar o ticket e não ir. Agora, por que você fica falando mal? Né? Porque falar mal pode destruir. Dependendo de como viraliza, destrói. Claro. Por que você faz isso? Né? No Leme ao Pontal, hoje, inclusive, nessa conversa que eu tive com essa pessoa que eu falei ainda há pouco, ele repetiu uma coisa que eu ouvi do capitão da Marinha. Ele falou assim, João, a gente teve inúmeras denúncias, um dia antes da prova, do seu evento. Eu falei assim, capitão, mas capitão Jacques, o que de errado? O que eu estou fazendo de errado? Quem sabe ainda dá para corrigir. Ele falou assim, não, nada. As pessoas estão ligando aqui, e parece até uma coisa coordenada, as pessoas estão ligando aqui querendo saber se a Marinha realmente está autorizando um evento naquela condição de tempo que estava prevista.
A gente está recebendo denúncia de gente falando que vocês não têm autorização para fazer o evento. Cara, eu ouvi isso do capitão da Marinha. Né? E hoje eu ouvi desta outra pessoa que eu estava conversando no telefone que ele recebeu vários telefonemas de gente falando assim, pô, anuncia que o cara está fazendo um evento sem autorização. Então, assim, se você tem pessoas que provavelmente não iam participar do evento e que tomam esse tipo de atitude, né? Com um cara que há 15 anos faz evento, que nunca tive nenhum acidente, que tive um... Todo mundo já sabe, todo mundo já deve estar cansado de saber isso, que eu tive um pai que era um excelente nadador, um excelente remador e morreu num acidente no mar. Né? Eu tomo puta cuidado. Por que meu kit, às vezes, compara, no evento tal, tem um puta kit, assim o João só dá uma camisetinha. Se você vê quanto que eu gasto de segurança de mar. Porque minha planilha começa em segurança de mar, ponto. Que não é barato. Né? Então, quando você tem uma pessoa que age desse jeito, várias no caso, cara, eu acho que a mágoa não é nem dentro desse nosso segmento, desse universo nosso de realização de evento, participação de evento. É uma decepção com o ser humano. Posso te falar com todas as... No meu caso, isso só reforça a decepção que eu tenho com o ser humano, que não é menor do que a decepção que eu tenho com o ser humano quando eu vejo florestas queimando, quando eu vejo a política no nosso país, quando eu vejo gente morrendo, né, por causa da Covid, gente roubando. A decepção que eu tenho no universo dos eventos com esses indivíduos que eu não conheço é a mesma. É a decepção com o ser humano. Eu acho que é isso aí. Bom, João, muito bem falado, cara. A gente fechou a primeira parte da nossa conversa, eu acho muito bem falado, porque muita informação. Esse vídeo vai ficar no IGTV. Muita gente me liga, manda mensagem, fala assim, Marcelo, perdi, não posso ouvir porque eu tinha aula. Eu falei, calma, tudo bem. Vai ficar lá, você assiste com calma depois e tá tudo certo. A gente vai entrar agora naquela fase do... A gente vai abordar os temas do Aloha, do Sul-Americano e, por último, do Leme Pontal. Acho que a gente tem bastante coisa para falar. Você, né, explicar. Você acabou de dar um petizinho do Leme, né? Com as denúncias, né, orquestradas, né, que absurdo, né? Como que você vai montar um evento desse se você não tiver o aval do capitão da Marinha, né? Acho que foi uma das primeiras coisas que você deve ter feito lá no Rio, né? Eu imagino, né? E aí não tem cabimento essas coisas, né? Não dá nem para entender. Então, você vai lá e vamos abordar os problemas no Aloha, pessoas que não gostam do evento. Eu queria que você abordasse um pouco esse tema. E aí depois a gente vai falar um pouquinho do Sul-Americano, que foi terrível e que de fato aconteceu, mas por que aconteceu, né? Acho que a questão é essa, né? De falar isso. E a prova do Leme Pontal ali, quando você terminar, eu falo a apresentação dela. Vambora? João, tá com você. Vamos. Eu gostaria até de convidar as pessoas que estão assistindo a dar as suas opiniões, mesmo que sejam críticas, né? Sim, Aloha Spirit, cara, eu tive... Aqui. Viu, João? Só desculpa te cortar rapidinho. Teve muita opinião aqui falando de você, falando da sua pessoa, até desse primeiro momento e tal, que a gente conversou bastante. E falando do evento, sempre muito legal. E agora, você trazendo essa cena para a galera trazer a opinião deles e também até as críticas, eu acho que é muito bom, né? A gente ouvir as pessoas. Desculpa te cortar, João. Perdão. Imagina, porque live é legal assim, né? Live são dois que aparecem, você consegue responder algumas coisas para as pessoas, né? Mesmo que sejam, pô, mas eu tive tal coisa, mas não foi feito isso num evento que eu fui. Às vezes você consegue até usar como exemplo, né? Mas tomara que sejam, claro que a gente sempre quer, tomara que seja só elogio aí. Mas se alguém quiser falar alguma coisa, o Marcelo fica monitorando. Cara, o Sul-Americano é um evento o Sul-Americano foi um evento do qual eu me envergonhei, João. Fiquei muito envergonhado com o evento que eu realizei. Eu criei uma expectativa muito grande nas pessoas. Ele foi um evento que eu não tinha a menor vontade de fazer. Eu fui chamado pela Secretaria de Turismo de Cabo Frio. O aeroporto de Cabo Frio estava começando a receber voos da Argentina, do Peru, sei lá, uma coisa assim. João, a gente precisa de um evento que traga atletas de fora. Vamos fazer uma maratona? Aí eu falei assim, cara, ninguém vai vir numa primeira maratona em Cabo Frio só porque o aeroporto tá legal. Não vai vir gente de fora, vai vir pouca gente. Né? A não ser que vocês tenham um budget para fazer uma divulgação turística lá fora. Eu vou pensar em alguma coisa. E que meio que sem querer soltou o edital
do Sul-Americano. Eu, na hora, falei, caraca, meu, olha isso, casou, né? Mandei para a Prefeitura de Cabo Frio e falei assim, ó, tem aqui uma oportunidade. João, quanto que precisa para fazer esse evento? Cara, eu me lembro que eu fiz um projeto, se o Fagner assistir essa Ele live, ele tava vai na lembrar sala. disso. Ele tava na sala. Tava? Ele tava... Então, cara, o ele tava projeto na tinha sala. Não sei se ele até... tá por aí. Tá. O projeto tinha até refeitório climatizado, tipo modelo Olimpíada, com as placas todas dentro de uma mesma comunicação visual, com as mesas, com o bandejão, climatizado. Cara, era coisa bacana pra cacete, né? E eu me lembro que o que eu ia precisar para fazer esse evento era 1.200.000 reais. E aí ela falou assim, tranquilo, nós vamos pedir para o governo federal porque a gente já tem um canal e eles vão dar. Beleza, mandei e foi aprovado, óbvio. Se não me engano, o Wagner pode até esclarecer, parece que não tinha nenhuma outra proposta de sul-americano. A minha foi a única para fazer o sul-americano no Brasil. Aí começaram os tropeços. Eu confiei no poder público, né? Ele me pediu e falou, a gente vai pagar a conta. Mandei a proposta foi aprovada. Me lembro que eu fui numa reunião com o ministro dos esportes, foi ali onde é o Parque Olímpico, no Rio, que ele atendia lá uma vez por semana, peguei o carro em Cabo Frio, fui junto com a secretária, fizemos uma reunião. No final dessa reunião ficou o seguinte, a gente tem o dinheiro, só que esse dinheiro tem que ser repassado para a Prefeitura de Cabo Frio, e a Prefeitura de Cabo Frio está inadimplente com a União. O João deu uma parada, vamos ver se ele volta aqui e a gente ajuda ele. Eu tô aqui. Não, beleza. É que a Prefeitura de Cabo Frio, você tava assim, foi repassado para a Prefeitura de Cabo Frio, aí deu essa parada e continua daí, então. Tá. Quando uma prefeitura deve para a União, para a federação, né, para o governo federal, ele não pode mais receber repasse, a conta dele fica bloqueada. Claro, então eles tinham dinheiro, mas não tinham como repassar. E aí eu me lembro de a gente voltando e eu falando assim para a secretária, acho que ela falei assim, cara, eu acho melhor a gente puxar o bico agora, porque já não está dando certo. Não, João, pelo amor de Deus, vai dar certo, confia na gente que a gente vai dar um jeito. Falei, legal. Naquele mesmo ano, Marcelo, o prefeito foi cassado, porque ele já vinha sofrendo, ele tinha acho que 1 ano e meio de governo, mas ele já vinha sendo investigado, vinha sofrendo um processo, e aí, quando foi para o Supremo julgou que ele era inelegível, ele não podia ter se candidatado. E ele caiu. Foi nesse momento que teve uma nova eleição em Cabo Frio e entrou o Adriano, que é até marido da remadora Alice Damana. Legal. E aí eu fui na primeira reunião que eu fui com o Adriano, eu peguei e falei assim, Adriano, cara, não vamos fazer. Vamos aproveitar que Búzios soltou que ia fazer um mundial de stand-up e não fez, então já tem esse desconforto, não sei o quê, e não vamos fazer, porque não vai dar certo isso. E tinha um Aloha que era uma semana depois na mesma praia. Aí falou assim, não, João, nós vamos dar um jeito, a gente vai fazer. Falei, beleza. Aonde eu errei, Marcelo? Porque eu errei. Aonde eu errei? Quando o prefeito falou assim para mim, qual é o mínimo que você precisa? Cara, eu fiz umas contas, imagina, um evento de 5 ou 6 dias, cara. No Aloha, num final de semana, eu gasto muitas vezes isso. Eu cheguei pro prefeito e falei assim, olha, eu tenho uma boa relação com os atletas, eu acho que as canoas eu consigo alugar ou pedir emprestado. Então, se a gente não tiver que comprar canoa, porque o projeto falava inclusive de 21 canoas V1, 21 OC6, é para ter tudo igual. Então, assim, eu preciso de 295 mil reais para fazer o evento. Mas vai ser tudo super simples, esquece o refeitório climatizado, mas vai ter comida para os atletas, que era uma coisa que a gente era obrigado a fazer. Vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o quê. Beleza, então vamos fazer. Foi aí o meu erro, eu errei. Aí, tô culpando ninguém, eu errei. Não dava para fazer com aquele dinheiro. Mas eu, com aquela coisa João Castro, eu prometi. Eu não vou pisar na bola com as pessoas, com os atletas, com o poder público. Cara, se eu falei que eu ia fazer, eu vou fazer, eu vou me virar. Bom, ele foi um desastre porque faltou canoa, quebrava canoa, dei a maior sorte do mundo, cara. Primeiro, tem um cara que ele já tinha o meu respeito e ganhou muito mais, e eu brinco que se ele fosse mulher eu casava com ele, que é o Jorge.
O Jorge, cara, foi o único cara, embora eu tenha conseguido canoa com muita gente, foi o único cara que naquela época ele tinha, sei lá quantas Nelo V1. Ele falou assim, João, minhas canoas são suas. Uma caiu na estrada, na ida, arregaçou, e ele chegou com um sorriso aqui. As canoas quebravam, naquela época o peixe estava trabalhando com ele. O peixe começou a consertar a canoa, que eu nem sabia que o peixe sabia consertar a canoa e de onde ele estava tirando o material. Aí eu comecei a comprar material que ele estava precisando. Então as canoas chegavam arregaçadas, o peixe que arrumava, e tinha canoa que ia para a água recém feito o conserto. Consertada. Uau. Para não Eu não parar. fiquei sabendo, hein? Essa eu não vi. E isso foi o acaso. Isso foi o acaso. Isso foi o Papai do Céu que falou assim, cara, eu vou ferrar com o João para ele dar uma melhorada também, mas eu não vou ferrar tanto porque ele não merece. Porque eu não combinei isso. O peixe voluntariamente, olha, eu estava vendo lá ele agachado, arrumando canoa de um monte de gente, aí que eu fui sacar que ele estava fazendo aquilo, depois até dei uma grana pro peixe, tudo. E isso começou a complicar muito, né? E aí, muita coisa aconteceu. O tempo estava virando. Vou dar um exemplo e hoje eu posso citar nome, né? O pessoal da equipe Rinalu ficou muito brava comigo. Muito puta comigo, assim. Eu vi que eles estavam... Eu não conhecia eles, mesmo durante o Sul-Americano, só, opa, tudo bem, isso aqui, mas nunca tinha tido contato com eles. E aí, depois que passou o Sul-Americano, que eu vi que, cara, tava rolando um estranhamento, né? Mas falei, cara, não sei o que é. E aí um dia eu tava lá em Cabo Frio, o Henrique veio e bateu no meu ombro assim, eu tava abaixado arrumando alguma coisa na carreta. Aí ele bateu assim, eu olhei, ele falou assim, João, vamos bater um papo? Acho que tava ele e o Maxwell. Sim. Aí ele falou assim, vou dar um exemplo. Não, porque a gente perdeu por 30 centímetros da canoa da Rapa Nui lá, se não me engano era da Rapa Nui, porque você não deixou a gente fazer o percurso completo, achou que o mar estava muito virado, mas, cara, lá fora os caras remam assim, a gente é daqui, a gente rema assim, né? E você fez um percurso menor, e esse percurso prejudicou a gente, a nossa performance. Então eles estavam chateados comigo, um dos motivos, por causa disso. Isso, Marcelo, depois de acontecer muita coisa e muita falaria, né? Não estou dizendo especificamente do Henrique, hoje a gente tem uma ótima relação, tem uma ótima relação com todos eles. Claro. Não tem ninguém que está estremecido, da minha parte com ninguém. Estou só exemplificando, e se eu não tivesse uma relação tão boa hoje com o Henrique, eu não estaria nem dando esse exemplo e nem dando nomes. Claro, né? Claro. E aí eu falei assim, cara, não era eu que decidia os percursos. Eu ia para o mar, olhava, trazia um parecer para o Fagner, e o Fagner, que sempre foi um cara, e ele também está aí, ele pode me corrigir se eu estiver mentindo, que o Fagner sempre falou, cara, eu tenho bom medo, pô, eu quero a coisa sempre muito controlada, não quero nenhum acidente, não quero que aconteça nada. Então o Fagner falava, Fagner, dá para fazer assim, 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 assado. E aí ele falava, não, nós vamos fazer assado. E na bateria, que era open, se não me engano, foi uma decisão do Fagner, de fazer um percurso menor. Então assim, os caras estavam bravos comigo sem saber, e a decisão nem tinha sido minha. A outra coisa... Sul-Americano foi cheio de problemas, já estava um burburinho de que o Sul-Americano não foi tão legal, porque o João recebeu uma fortuna da prefeitura, roubou esse dinheiro e botou esse dinheiro no Aloha Spirit. Porque o Aloha Spirit tinha telão, painel de LED, o Sul-Americano não tinha. Aí, cara, o Aloha Spirit tinha patrocínio da Booking. Né? É outra coisa. Se você foi nas outras etapas do Aloha Spirit em Ilhabela e Salvador, se não me engano, antes de vir aqui para Cabo Frio, você ia ver que nas outras também tem o painel de LED. Né? Então, sabe o que é, para resumir? É só uma questão de sentar. E tem uma coisa aqui que eu gostaria muito de falar, que eu jamais falei, que me deixou muito chateado. Se a pessoa ouvir, ela vai saber que é com ela. Eu falei que eu ia botar isso hoje para fora, eu preciso botar isso hoje para fora. Por favor, né? João. E é uma pessoa que continua querida minha, continua querida. Ela sabe disso porque o tratamento com ela jamais mudou. Não sei nem se ela sabia disso. Foi quando o Fagner falou assim, fizemos uma reunião na confederação e queriam te processar. Membros da confederação queriam te processar. Por imaginar, talvez, que eu tivesse realmente pego dinheiro, roubado dinheiro, levado dinheiro para o Aloha Spirit, sei lá o quê. E eu achei, cara, eu falei, que isso, que processar, tá tudo certo, relaxa, não sei o que, o Fagner me contando isso.
Fiquei muito chateado, porque essa pessoa é uma pessoa que eu sempre tive muita relação, boa, estreita, embora de estados diferentes, estreita, de extremo carinho e de extrema união, de extrema sincronia, e continua assim, e continua assim. E aí, o que me deixou pé da vida, mais uma vez, não foi a pessoa ter dito o que ela disse, não foi a pessoa ter sugerido que eu devia ser processado. O que me deixou triste foi falar assim, como é que isso acontece? Eu tenho uma pessoa que ela tem toda a liberdade do mundo para falar comigo. Ela tem o meu telefone, ela fala comigo quando ela quer. Quando a gente vai falar de evento, essa pessoa liga direto para mim. A gente sorri quando tá junto, a gente brinca. Por que essa pessoa não chegou e não botou o dedo na minha cara e não me intimou e não falou, explica agora o que aconteceu? Antes de sugerir um processo. Então eu acho que o que me doeu, o que me entristeceu, não foi o fato de vamos processar o João. O que me doeu foi todo esse pré-julgamento de todos, em específico dessa pessoa, em detrimento de uma aproximação e de falar, eu quero ouvir você antes de eu pensar se você vale ou não. Eu quero ouvir você antes de decidir se eu vou processá-lo ou não. E eu vou lhe dar esse direito, porque eu daria esse direito a qualquer ser humano, mas muito mais a você, porque eu sou sua amiga. Por que isso não acontece? Então, essas são as coisas que vão roubando um pouco da saúde, né? Mas são coisas que fortalecem demais. No outro ponto, o Henrique, um querido. Passei a partir daí a observar quem era o Henrique. Eu nem sabia que ele era o mesmo cara que tinha remado com a SAMU naquele épico resultado no Havaí de 10º lugar. Né? Olha, eu nem sabia que ele tinha ido, cara. Ele foi Leme, ele era o Leme. Ele era né? o Leme? Uau. Ele era o Leme, né? Na Molokai Rui. Passei a observar ele como pessoa, passei a observar ele como atleta, passei a observar ele nas canoas que ele sentava, o quanto ele fazia a diferença. Passei a ouvir as pessoas mais falando sobre ele, de o quanto gentil, técnico e calado e na dele ele é. E a partir daí eu passei a admirá-lo e uma relação que se estreitou muito mais. Talvez se não tivesse acontecido a diferença, eu não teria tido o prazer de ter um semi-ídolo, né? Uma pessoa que eu admiro de ver remar, uma pessoa que eu admiro de conversar. Né? Legal. Então é isso aí. Eu vou encontrar ele dia 8 de junho. Eu vou lá arrumar Manda um abraço. As canoas dele. Eu vou colocar uma saia prova pra ele. Cara, vamos pular pro, então, Leme ao Pontal. A gente já deu aquele petizinho para a gente encerrar esse espetáculo dessa aula do que acontece nos bastidores, que a gente não sabe, né, João? E aí você conseguindo se abrir, falando, porque acho que isso vai ficar online, né? Então, no IGTV, eu acho que as pessoas que não estão hoje aqui, 70 pessoas, colado, né? Fica ali, assim, ninguém vai embora. É impressionante, assim, eu fico impressionado, porque normalmente dá um boom e depois vai todo mundo embora, não. Tá todo mundo aí, e para te escutar. E a gente vai falar do Leme ao Pontal agora. Houveram tentativas de sabotagem, foi o que você falou, né? Da Marinha, um absurdo. Essa é a minha opinião agora, porque você vai montar uma prova desse tamanho, Rio de Janeiro. E como que você não ligou na Marinha, né? A primeira coisa que você fez. Isso é tão óbvio que chega a ser surreal. O que você pensa sobre tudo isso, né? Acho que, como você reage a tudo isso? E como você se mantém sempre tranquilo na frente de tudo isso, né? Acho que você já deu umas respostas já parecidas, mas eu queria que você falasse um pouco mais você já explicou um pouco ao longo desse processo, mas vai ser legal você falar um pouco do Leme ao Pontal, que pode ser que tenha mais coisas que você queira falar. Tá. Manda ver. Bom, primeira coisa, eu jamais faria um evento no Rio de Janeiro sem autorização. Imagina eu ir para o mar do Rio de Janeiro com 50 canoas OC6, com a Marinha logo ali do lado, a headquarter da Marinha, ali no Rio de Janeiro, tem porta-avião, tem a porra toda lá, e eu lá de gaiato fazendo uma prova. Né? Com 50 canoas. E com toda a experiência de 15 anos e com toda a história que eu tenho, eu iria me queimar no meio de uma pandemia sem ter autorização do poder público, da prefeitura local, para fazer um evento? Não faz sentido. Só que eu cometi um erro. E eu cometi um erro que, mais uma vez, me ensinou e me deu um upgrade. Um erro que chama-se confiança. Quando você confia.
E assim, não são poucos os lugares no Brasil que, por você não ter acesso, você escolhe uma pessoa para te orientar ou para ir atrás de documentação. E é através dessa pessoa que eu continuo confiando muito, né? E que continua muito minha amiga, eu ouvi que conversei com a Marinha, conversei com a prefeitura, é o seguinte, para resumir, ninguém queria dar um papel, ninguém queria, mas todo mundo autorizou de boca. Por que ninguém queria dar um papel, Marcelo? Porque está no meio de uma pandemia. E se vai para uma mídia que a Marinha autorizou um evento no meio da pandemia, né? Até entender, porque o formato do evento era totalmente possível daquele jeito e se provou dessa maneira, daquele jeito na época que a gente estava, na fase que a gente estava. Mas você sabe como é que é hoje? Hoje, hater, hoje tem direita e tem esquerda, né? Estava falando no telefone para um amigo meu, o Murilo da Mormai, estava conversando com ele agora, falando assim, cara, se eu hoje criticar o Bolsonaro, por exemplo, não interessa a ninguém se eu sou Bolsonaro, se eu não sou Lula ou se eu não sou nenhum dos dois, não me interessa. Mas se eu criticar hoje o Bolsonaro, eu passo a ser chamado de duas coisas. Ou de comunista, ou de... na lista... tem um outro nome aí. Militante. Eu faço parte da... Sou da militância, né? De esquerda. Bom, então você não pode falar nada, né? Então você imagina se um pega um hater desse e fala assim, Marinha do Brasil autorizou o evento no meio da pandemia. Então é assim, cara, obrigado. Pum, é tudo no informal. Tá tranquilo, estaremos presentes, não sei o quê, papapá, mas não vai dar nada. Então essa pessoa me passou essa informação. O que aconteceu foi, no caso do poder da prefeitura, não mudou nada, até facilitou porque a gente ia ter uma pequena estrutura na areia e decidimos não ter por causa até da própria ida e volta lá, não sei o quê, não vai até o Pontal, vai e volta e acabou. A Marinha, cara, um clube me ligou, e aí tem uma coisa que são dois pontos muito legais para serem ditos. Legal. Me ligou e falou assim, escuta, você tem autorização da Marinha? Já é estranho você ouvir isso. Na hora que eu ouvi isso, na hora para mim, não estou criticando o clube, estou fazendo a minha narrativa. Na hora, alguém disse que não tem, né, no papel. Aí eu falei assim, só que eu não vou mentir, porque se eu mentir eu me enrolo mais. Aí eu respondi, a Marinha tem ciência, né? Você pode me mandar este documento? Aí eu falei assim, tá bom. Acho que eu falei tá bom, não lembro. Cara, na hora eu peguei e falei assim, eu não posso fazer esse evento sem esse documento, mesmo com a Marinha sabendo. Mesmo com a Marinha, a gente tendo tido essa conversa, né? Porque eu não ter o papel, Marcelo, é não ter nada. Porque se aperta essa história, a corda que vai estourar é a minha. É verdade. Não, ele nem falou com a gente. Né? E graças a Deus, por causa do meu histórico como organizador, que muito capitão, que eles circulam, né? Eles vão sendo mandados para vários pontos do Brasil. Às vezes eu estou fazendo evento num lugar, quando eu vou para outro, eu encontro o mesmo cara. Pô, João, você aqui. Né? Por saber, o Aloha Spirit é um baita de um cartão de visitas, porque não é poucas vezes que eu chego na frente de um capitão em Salvador, em Fortaleza, como já foi, não sei o que, e falo assim, cara, você que faz o Aloha Spirit? Com admiração. E eu converso com esses caras e demonstro qual é a admiração que eu tenho por eles e pela Marinha. Eu tenho, de fato. Por mim, eu deixaria um navio cinza da Marinha em cada evento que eu fizesse, assim, para mostrar, a Marinha tá aqui, sabe? Estamos aqui, estamos guardando vocês, sabe? Puta, eu ia ter orgasmo se isso acontecesse nos eventos. E eu falo isso para eles, né? Então, acho que por causa do meu histórico, eu consegui a autorização que você pede de 30 a 15 dias antes do evento, para ter o nada a opor ou não, eu consegui de um dia para o outro. Ninguém consegue isso. E eu consegui também, devo fazer aqui, por intervenção também de uma amiga minha, que é uma militar, uma alta patente da Marinha, que é uma remadora, não vou citar o nome porque eu não sei se eu posso, não tenho autorização dela para isso, que também fez o meio de campo, né? E o evento correu tranquilo. Só que assim, ele falou assim, João, tem uma previsão de bruma, não sei o quê, se tiver, eu vou te ligar amanhã e você não vai fazer esse evento.
Eu me lembro eu de na Praia Vermelha chegando em cada uma das equipes e falando, ó, eu tô olhando aqui, eu acho que não vai dar nada. Mas ontem o capitão me falou isso, então já quero deixar para vocês bem clara a parada qual vai ser. A gente pode até tentar atrasar, eu falo com ele para jogar pro domingo, era sábado, né? Mas essa é a real. Não, João, tá tranquilo, mas tô olhando, eu acho que não vai pegar nada. Eu falei, não, também não. E não pegou. A prova foi um sucesso, né? Foi mesmo. Mas naquele dia de manhã foi que... Não, minto, no dia anterior, quando ele estava me falando essa coisa da Bruma, que se tivesse ele ia cancelar, ele falou assim, foi que ele me falou, tem um monte de gente ligando aqui para denunciar o evento. Ele falou, mas é muita gente. Um dia antes. Então, cara, o que que te faz crer quando você, um dia antes do evento, o que que é? Mãe de atleta que está desesperada porque o filho bateu a porta de casa e falou que ia competir e dane-se? É muito estranho. Não é. Não é. Não é. Então, assim, o que eu extraio disso? Eu não serei derrubado por isso. Os meus amigos, os meus atletas, os meus eventos, vou mudar. Os nossos eventos, nós atletas, nós organizadores, porque quem ajuda a organizar evento e não percebe são os próprios atletas que vão dizendo para que caminho ele deve ir, nós não vamos ser derrotados por isso. E não estou aqui fomentando uma divisão, eu estou aqui fazendo um convite para a reflexão dessas pessoas que nem eu sei quem são, mas dizendo a elas, eu também já errei muito na minha vida. Eu já cometi erros com pessoas na minha vida. Eu já fiz coisas erradas. Eu já fui egóico. Eu já tive inveja. Inveja acho que nunca tive, mas ciúminho de alguma coisa que eu não fiz e que fulano fez, né? O melhor tempo que eu quando eu era competidor. Né? O melhor barco que o meu quando eu era competidor. Né? Eu tive essas bobeirinhas, né? Mas controlei meu ego e falei, ó, vai pro teu canto que aqui você não manda nada. Então o que eu faço é um convite a essas pessoas que elas reflitam, e o que vai ser muito difícil, porque o VAA está crescendo numa velocidade muito maior do que o que a gente está aqui notando, que tem coisas que estão ficando distorcidas, e a linha do bem vai começar a correr atrás. Já existe uma linha do bem correndo atrás. Já existem pessoas que se conversam falando, cara, a gente não quer proibir ninguém de nada, mas a gente quer que todo mundo se comporte. Não vai acontecer. Sabe por que não vai acontecer? Porque o ser humano... Gente, eu estou calmo, eu só estou enfático. O ser humano está fadado à extinção. Ponto. Só que o quanto a gente conseguir retardar isso, e quanto mais gente, cada um de nós, trouxer para perto da gente e a gente conseguir transformar, quando a gente subir, quando a gente desencarnar, a gente vai desencarnar com uma luz maior. A gente vai ter menos karma para pagar. É muito mais legal você ter amigo do que inimigos. Mas é muito mais legal. É muito mais legal você andar na rua e olhar uma pessoa e não ter que trocar de calçada, porque você não fala com ela. Então o que eu trago é assim, a reflexão. O que se ganha com isso? Nada. Não vejo. Né? O quê? Desculpem o termo. Eu raramente falo em lives palavrão. Conseguir fuder com o cara? Com quem? Comigo e com mais 100, 200 e poucos atletas que estavam lá amarradões, felizes, pós-pandemia, que iam pela primeira vez conseguir participar de uma competição. Isso não está certo. Pô, João, cara, muito obrigado, né, cara? Tanta coisa, cara, que você tá falando aí. Eu espero que essa galera que tá aí ouvindo e o pessoal que vai ver, né, vai ouvir, e depois aproveitar e mandar para a galera, para os amigos, para os clubes, para entender um pouco esse outro lado, né, cara, que a gente passa desapercebido, né, João? A pessoa toma uma atitude com a cabeça quente, fala uma besteira, não sabe direito o que está acontecendo. É justamente esse bate-papo hoje, direto e reto ao ponto, né, para abrir essa reflexão mesmo da galera. Eu acho que a galera tem que ter uma outra visão, cara. Tem que ter essa visão mais cooperativa, talvez, né? Ter calma, cara. Ou, às vezes, não tomar uma atitude tão ali... Pera, né, cara? Calma, tem alguma coisa acontecendo. Não é possível, né? Que a pessoa não pare para pensar isso. Ou talvez ela seja amadora demais, foi pela primeira vez, né? E nunca viveu um evento, né? Mas também pera, né? O evento, tudo pode acontecer, né, João? Eu fico muito feliz com toda a sua fala, cara. Queria que você... agradecer você mais uma vez por estar compartilhando coisas tão, né, tão dentro, né, do background da coisa, que eu acho que até foi
o tema disso, né, dessa live era falar disso, né, João? Era expor para esse povo todo essa verdade, né? Eu queria que você concluísse toda essa live de hoje com uma mensagem aqui. Ó, Lemas! Lemas tá na área, tá? Queria que você concluísse tudo isso aí, cara, João, essa fala, essa live de hoje, essa importância dos eventos, né? Que, assim, o background da coisa que ninguém sabe o que acontece. Acho que essa reflexão, queria que você fechasse hoje com alguma mensagem para essa turma toda que tá aí e para quem vai vir ver. Meu brother, Johnny. Obrigado por todo mundo que assistiu e que ficou aí. Puta Tá assunto todo mundo colado aí. desinteressante, chato pra cacete, de verdade, pelo menos pra mim mas eu só abri essa sessão porque realmente é de verdade, não é confete, porque é o Marcelão e virão Obrigado. novidades aí o Marcelo a gente não pode contar. Não tenho nada pra falar, eu tenho pra... Me veio aqui à cabeça Paulinho Mosca, sabe quem é? Um cantor, Paulinho Mosca. Mosca. Eu já ouvi ele. Então me diz qual é a graça de já saber o fim da estrada quando se parte rumo ao nada. Pensem sobre isso. Puxa vida. E dizer que se algum dia alguém em algum evento que eu faço for maltratado, ou tiver alguma dúvida, ou tiver alguma coisa, o Marcelo sabe disso, porque o Marcelo, a gente se conhece desde, acho que do primeiro Aloha, sei lá. É isso aí. Faz um pouquinho de Fala tempo. fala comigo. Não gostou de alguma coisa que o Marcelo disse na live dele? Liga pro Marcelo. Não Pode gostou falar. de alguma coisa que aconteceu no Roll Twin, que aconteceu no Molocabra? Antes de ir para as redes sociais, antes de ir para os grupos, antes de ir para qualquer ambiente coletivo, né, de grupo, e falar o que você pensa, que muitas vezes o que a gente pensa da maneira que é dita torna-se verdade e vai infectando. E aquela pessoa ali, ó, ela vai sofrer consequências às vezes sem merecer, quase sempre sem merecer. Fala com a pessoa primeiro. Troca uma ideia com ela. Ser amigo de alguém é assim. Você é amigo de alguém quando você tem duas atitudes. Uma é quando o cara faz uma coisa muito legal e você vai lá e abraça, cata ele, olha no olho dele, sorri, dá um tapão na cabeça e fala, velho, você é do caralho, por isso que eu sou teu amigo. Essa é a primeira demonstração de amizade. A segunda demonstração de amizade é quando você não gosta de algo que aquele teu amigo fez e você chega para ele, só para ele, exclusivamente para ele, põe o dedo na cara dele, bem perto, e fala, você é um filho da pip. Eu não gostei do que você fez e isso foi baixo. Não repita mais isso, porque senão eu não quero mais ser seu amigo. Mas é para ele que você tem que falar isso. Não é para mais ninguém. Isso é prova de amizade. Legal. Bom, galera, animal, obrigado, né, João? Obrigado, turma toda aí, que a sala tá lotada ainda, ninguém sai, do pé. Se a gente ficar aqui, eu acho que a galera fica, mas a gente chegou à conclusão aqui do nosso bate-papo que a gente tinha organizado para falar, compartilhar com essa galera. Não esqueçam, turma, eu vou subir agora o IGTV. Eu tenho certeza que vocês têm um amigo aí, ou dois, para já mandar para ele já ficar ligeiro lá no IGTV. Eu duvido vocês darem uma curtida e já mandar para a galera, porque é importante para a galera entender o que acontece nos eventos. Vai voltar tudo ao normal, né, João? Se Deus quiser, já, né? já. Já tá todo mundo junto aí, a galera curtindo pra caramba, um monte de gente falando essas perguntas, essas respostas aqui do live, elas se vão, né? O Geninho falou, parabéns aos dois, um monte de gente agradecendo os eventos. O Geninho é demais. O Geninho é demais, cara. Acabou de Ele não passar sabe, aqui. ele não sabe o quanto eu admiro ele. Ele vai saber, porque eu tô hoje, inclusive, pensando, cara, preciso fazer uma entrevista com o Geninho. Ele tá aí, cara. Ele acabou de agradecer vocês. Abraço aos dois, ele falou.
E, cara, que bom que vocês gostaram. E não esqueça de dar uma passadinha no link da bio ali. Eu tenho esquecido de falar que, puxa, no final eu fico tão mexido com todas as conversas que eu, eu até esqueço da tchau. Mas dá uma passadinha lá no link da bio também. Deixa o e-mail lá, né? Vai lá no YouTube fortalecer, né? Não esqueça do sininho, né? E umas novidades coming soon, né, João? Já já as coisas vão acontecer. E é isso, pessoal. Beijo grande, João. Muito obrigado pelo seu tempo, cara. Falar pra você que em março ali, eu tava andando ali na praia, cara. Foi foda, velho. Foi vazio, cara. Ilhabela vazio, velho. Puxa vida, cara. Que dor no coração em março, cara. Mudou minha vida esse março aí, viu, cara? Falar pra você. E que bom que também estamos online aqui. Foi pra esse lado que eu caí também. Vamos com tudo. Meninos, beijo grande. João, ficamos por aqui. Acho que agora a galera vai saindo aí. Ó, o Geninho falou, valeu, João. Vamos se falar. João, Tchau. mais uma vez, Se obrigado. A cuidem. gente se fala. Ó, e amanhã tem 8h30 também. Eu vou já deixar aqui, ó, de volta ao básico. Eu não vou falar quem é, mas fiquem com o tema na cabeça, porque amanhã ferve também aqui. Não vou falar o nome dele. Eu gostei do jeito que foi hoje o anúncio aí. O João mandou um vídeo. Eu vou pedir para ele fazer a mesma coisa, João. Gostei. Tá bom. Valeu, turma. Boa noite. Tchau. Valeu, João. Bom descanso, bom trabalho. A gente se vê. Eu tô indo pro Rio aí. Eu vou estar primeira semana de junho. Eu tô aí. Se você estiver aí, a gente se vê. Tá? Eu chego em João, Ilhabela, acho que na quinta-feira. na Vai estar quinta aí quinta? agora? É. Ah, que legal. Eu tô aqui. Eu tô por aqui. A gente vai tomar um café então. Eu tenho uma reunião Beleza. aí, tá? Obrigado, gente. Grande beijo. Bom descanso, Tchau. João. Ficamos por aqui. Tchau, tchau. Muito obrigado. Um big aloha e até amanhã.